Tem um momento na estrada que separa quem sabe dirigir de quem só sabe acelerar. É a descida. Você começa tranquilo, olhando a paisagem, curtindo a viagem, até perceber que o pedal do freio está cada vez mais fundo e o carro não está respondendo do jeito que deveria. Isso não é imaginação sua. Isso tem nome, tem explicação técnica e, o pior, tem gente que descobre isso da forma mais perigosa possível, no meio de uma serra, sem conseguir parar o carro. Eu já vi relato de mecânico, já vi caso registrado em rodovia e já vi motorista contando que sentiu o pedal ficar mole do nada. E hoje eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece, quais são os 6 erros que colocam qualquer pessoa nessa enrascada e, o mais importante, como descer uma serra sabendo controlar o carro do início ao fim. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita esse momento para se inscrever e deixar o like, porque isso aqui pode te poupar uma dor de cabeça e, dependendo do caso, até a sua vida. Existe uma promessa por trás de qualquer sistema de freios. A promessa de que, não importa a velocidade, ele vai te segurar. E na maioria das situações do dia a dia, isso é verdade. O problema é que numa descida longa essa promessa começa a falhar, e não porque o freio é ruim. Falha porque a forma como a maioria das pessoas usa o freio é errada. Número o M. Descer só no freio. Esse é, sem dúvida, o erro mais perigoso de todos. A pessoa entra na descida e simplesmente deixa o pé apoiado no pedal, o tempo inteiro, contando só com o sistema de frenagem para controlar a velocidade. Só que o freio funciona por atrito, e atrito gera calor. Quanto mais você usa o freio de forma contínua, mais ele esquenta o disco, a pastilha e, em veículos mais antigos, até o tambor. Especialistas em segurança automotiva já explicaram isso várias vezes. Esse aquecimento repetido é justamente o que provoca o fenômeno conhecido como fading, quando o freio perde eficiência bem na hora que você mais precisa dele. A solução para isso existe há décadas e chama-se freio motor. Você engata uma marcha mais baixa, primeira ou segunda, dependendo da inclinação, e deixa o próprio motor segurar o carro. O freio de serviço entra só como reforço, não como protagonista. Número 2. Manter o pé pressionado o tempo todo. Parece o mesmo erro do primeiro, mas não é. Aqui o problema não é depender só do freio, é nem tirar o pé dele em nenhum momento da descida. E isso tem uma consequência que pouca gente conhece. O fluido de freio absorve umidade do ar aos poucos. Isso é chamado de característica higroscópica. E quanto mais água esse fluido acumula, menor fica o ponto em que ele começa a ferver. Com o calor constante de uma frenagem contínua, esse fluido pode literalmente entrar em ebulição dentro do sistema. E aí se forma uma bolha de vapor, que é compressível, diferente do fluido líquido. Isso faz o pedal ficar mole, esponjoso, sem resposta firme. Você pisa e o carro simplesmente não reage do jeito que deveria. Número 3. Ajustar a velocidade antes da descida. Muita gente entra na serra na mesma velocidade que estava andando na reta. E só ali, já dentro da descida, começa a tentar controlar tudo no freio. Isso obriga o sistema a trabalhar sob pressão desde o primeiro metro. O ideal é reduzir antes de começar, engatar a marcha certa logo na entrada, seja a primeira, segunda ou terceira, dependendo da inclinação, e deixar o carro descer já controlado, em vez de tentar frear o excesso de velocidade no meio do caminho. Número 4. Ignorar. O serrahiro é queimado. Se você sentir um cheiro forte de queimado vindo do freio, isso não é um detalhe. Isso é o sistema avisando que passou do limite. Mecânicos que atuam em rodovias de serra costumam falar que, quando a temperatura do disco ultrapassa uma faixa em torno de 250 graus, a eficiência da frenagem já começa a cair de forma perceptível. Se você sente esse cheiro, ou percebe o pedal ficando mais fundo do que o normal, a atitude certa é simples. Pare em um local seguro e espera o sistema esfriar. Continuar descendo ignorando esse sinal é apostar que vai dar certo. E às vezes não dá. Número 5. Revisar. O sistema de freios. Tem gente que enfrenta a serra sem saber em que estado está a pastilha, o disco ou o próprio fluido de freio do carro. E esse é um detalhe que faz muita diferença. Um fluido de freio vencido, por exemplo, já entra em ebulição numa temperatura bem mais baixa do que um fluido novo. Isso reduz drasticamente a margem de segurança que você tem numa descida longa. Revisar pastilha, disco e fluido periodicamente não é luxo. É o que garante que o sistema vai responder exatamente na hora que você mais precisa. Número 6.
descer M. morto. Esse aqui talvez seja o erro mais perigoso de todos, e olha que a lista já tem concorrentes fortes. Tem motorista que desce a serra no neutro achando que economiza combustível. Só que, ao fazer isso, você perde completamente o freio motor. O carro passa a ganhar velocidade por gravidade, sem nenhuma resistência mecânica ajudando a segurar. E toda a responsabilidade cai sobre o freio de serviço. Em carros com injeção eletrônica, aliás, esse cuidado nem faz sentido, porque o próprio sistema já reduz a injeção de combustível quando você desce engatado. Então a economia que a pessoa imagina simplesmente não existe. E aqui entra uma dúvida que quase todo mundo com câmbio automático tem. Se eu não tenho embreagem para trocar marcha manualmente, como eu faço freio motor? A resposta é mais simples do que parece. A maioria dos automáticos tem o modo L, de baixa, ou permite trocar de marcha manualmente usando o próprio seletor ou as borboletas atrás do volante. Usar esse recurso numa descida longa cumpre exatamente a mesma função que engatar a primeira ou a segunda num câmbio manual. E é aqui que a história costuma ficar séria de verdade. Porque quando o freio falha numa descida, o carro não perde só desempenho, ele perde controle. Em rodovias com serras conhecidas, como a Serra do Mar, esse risco é tão real que existem rampas de escape construídas especialmente para receber veículos sem freio, cheias de brita, projetadas para desacelerar um veículo desgovernado sem que ele precise bater em nada. Essas estruturas funcionam como áreas de contenção, parecidas com as usadas no automobilismo, e o objetivo é sempre o mesmo: reduzir a velocidade do veículo até ele parar com segurança. Uma dessas rampas, na Serra do Mar Paranaense, já recebeu veículos que perderam o freio na descida um número de vezes que passa de uma centena, evitando acidentes que poderiam ter sido muito mais graves. E se existe estrutura de rodovia inteira pensada só para esse problema, dá para imaginar o tamanho do risco que ele representa. Descer uma serra não é sobre pisar fundo no freio e torcer para dar certo. É sobre entender que o carro tem um sistema inteiro trabalhando junto, motor, câmbio e freio, e que cada um precisa fazer a sua parte. A maioria dos acidentes em descida não acontece porque o carro quebrou. Acontece porque o motorista confiou demais no freio e de menos no resto do carro. E aqui, aliás, mora um dos maiores debates entre quem entende de carro. Tem gente que jura que usar freio motor com frequência desgasta o câmbio e encurta a vida útil do motor, e defende frear tudo com o pedal mesmo. Outros dizem que essa ideia é um mito, e que o freio motor, usado do jeito certo, é justamente o que evita um problema muito mais caro no futuro. Então me conta aqui nos comentários, você concorda que usar freio motor com frequência desgasta o carro? Ou você acha que isso é balela e prefere confiar no motor para segurar a descida? E se você quer entender melhor o que mais pode economizar dinheiro na manutenção do seu carro, assiste ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora, porque ele complementa exatamente esse assunto.